Pessoal, se deixarem, esse programa aqui entra 1h da manhã, entra 2 da manhã. Eu e o Jorginho, que já está acostumado a trabalhar no terceiro turno, a gente vai ficar aqui conversando. Mas, infelizmente, é o último bloco desse artista. Ele não é impressora, mas é multifuncional, sabe de tudo, faz de tudo um pouco. A gente estava falando da potência que hoje é a UFMG. Você que entrou lá como aluno, acabou aposentando-se na UFMG como professor. Como foi, o que representaram esses anos para você de olhar toda aquela estrutura, se lembrar passando por o que era uma porteira na época da sua escola como aluno, virando-se hoje como professor iniciante. Como professor iniciante, que já era formado, como professor iniciante, abrindo a porteira literalmente e depois saindo de lá com aquele campus como está hoje. Eu trabalhei lá como assessor de comunicação. Eu tenho muito orgulho de ter trabalhado lá. Porque eu lembro aquela Osmani Barbosa, ali era uma estrada mesmo, estrada de roça. Não tinha o JK, aquele bairro JK. Então, quando você ia para o colégio agrícola, você ia para o final de Moscou, final do mundo. Era uma viagem. Atolava, cascalho. E hoje, há 7 anos, quando eu saio, que eu me aposento, eu olho para trás e vejo, quer dizer, a Osmani Barbosa, asfaltada, urbanizaram aquela região toda. Os bairros cresceram muito. Aquele coleginho, que era só um prédio principal e algumas instalações rurais, hoje, me disseram, é coalhado de prédios, virou FMG mesmo. Pavilhão de aula, pavilhão de laboratórios. Eu falo assim, eu tenho uma sementinha nessa coisa bonita que floresceu, eu ajudei a botar uma sementinha aí, sabe? Que foram 30 anos de relação. Eu fui professor, eu fui espécie secretário de direção, projetos, fizemos projetos que a gente ia negociar em Belo Horizonte, Brasília, e trazia lá, Pocilga, conseguimos, Curral, não sei das contas, conseguimos trazer, e desenvolvendo. Foi uma construção de mais de 30 anos, até que chega a aposentadoria, né? E realmente eu sempre fui um antiprofessor, sabe? Meus alunos gostavam de mim. A parte da anarquia estava ali, né? O lado Constantino. Meus alunos que podem estar vendo esse programa, eu fiz as contas, eu tive mais de 4 mil alunos, 5 mil alunos. Os que estiverem vendo, eles vão saber disso, que eu fui sempre um antiprofessor, sabe? Eu não fazia chamada, eu não cumpria os 50 minutos de aula, isso aqui é mais engraçado. Meus alunos frequentavam as minhas aulas não porque tinha medo de frequência, porque eu não fazia chamada, mas porque era uma oportunidade, é quase um recreio. Aprendia brincando. Aprendia brincando, isso aqui é. E eu aprendi uma coisa com Maquiavel há muitos anos. Quer dizer, você domina a pessoa ou pelo temor ou pelo amor. Antes pelo amor. Então eu preferia sempre ser amigo dos meus alunos, do que ser aquele professor carrasco, que todo mundo tinha medo, você tem que fazer, porque senão ele vai te ferrar. Eu, pelo contrário, quer dizer, os caras deviam ficar com vergonha, né? Pô, o Júnior é tão legal, eu não posso fazer isso com ele. Então, eu controlava pelo amor, sabe, assim, deles serem legais comigo, eu ser legal com eles também, ser leal, ser um professor amigo, e sempre que precisava eu estava junto. Mas foi uma experiência muito boa, sabe? Eu não tenho saudade da UFMG, da rotina, aquela coisa lá, daquele prédio, daquela burocracia
acadêmica. Uhum. A única saudade que fica depois de 7 anos é a saudade dos alunos. Você quer? De ter aquele contato. Porque dizem que o professor não envelhece nunca, né? Porque o seu linguajar é dos seus alunos. A sua roupa você veste igual aos seus alunos. É renovado a cada ano. Você pode ter 90 anos, mas você sempre está igual a eles, né? Você está vestindo igual a eles. Uhum. Então, isso era muito bom para mim, esse contato, sabe? Uhum. Não em termos gerais, mas ali você pensa 10 caras, 5 caras mais interessados. E no final o professor acaba aprendendo também, sabe? Claro, claro. Eu falava isso com eles. Não estou aqui só para ensinar conteúdo. Uhum. Eu quero também aprender com vocês. E aprende até a ser jovem, sabe? Volta a ser jovem. Volta a ser jovem. Então foi uma época muito enriquecedora. Eu não sou professor, assim. Eu estive professor. Agora, assim, minha mulher e meu filho, que você conhece, Jorginho Neto e Cléo, eles todos dois são professores. Ela já aposentou e ele continua. Eu morro de inveja. Eles são professores de verdade. De verdade, sabe? Eu falei, moço, como é que pode, moço? Hoje, que beleza. O cara sabe o nome dos alunos todos, sabe? Uhum. Eu nunca consegui decorar o nome dos meus alunos. Todos os meus alunos eram bicho, sabe? Ô bicho, vem cá. Ô bicho, não faça não. Alguns, numa turma de 30, eu sabia o nome de 2 ou 3, sabe? Que falavam mais ou perturbavam mais. Que saíam comigo para conversar, viravam amigo. Uhum. O resto era bicho. Ô bicho, vem cá. Eles sabem o nome de todos, de todos. E se bobear, até o sobrenome, sabe? Eu falei, como é que pode um trem? Cara, isso é professor. Isso é ser professor, sabe? Mas eu vou botar mais um 30 nessa história aí, que foram 35 anos lá para se aposentar. Eu vou botar mais um 30 nessa história. 30 anos na imprensa de Montes Claros, como cronista e especialmente como chargista. E ainda no período em que você era professor na UFMG. Como era conciliar e como foi esse período que você assistia a tudo, a todos os acontecimentos de Montes Claros de camarote e passava aquilo para as páginas dos jornais e das revistas? Denis, era uma coisa muito doida, porque eu estava professor de 6 da manhã, quando eu acordava, e primeiro horário, 7 horas, até lá para 5 horas da tarde, quando terminava o último horário, eu descia, que era lá em cima no JK, eu descia e já entrava direto na redação do jornal. Sabe aqui no centro. Jornal de Montes Claros, Jornal do Norte, Jornal Norte de Minas, foi o último que eu trabalhei. E naquela época, hoje não. Hoje as redações fecham 6 horas da tarde, 7 horas da noite, já o jornal está fechado. Hoje com computação, com essa... Tudo mais rápido, né? 7 horas... Não tem ninguém mais lá. Não tem ninguém na redação. Naquela época, a coisa começava a ferver, era quando eu chegava às 5 horas da tarde. Daí para adiante que a tinha que fechar esporte. Já fechou esporte? Não. Fecha cidade. E não sei o quê. E a primeira. E eu era sempre assim, espécie de secretário da redação. Tinha o editor, normalmente, né, o chefão, e eu que ficava lá ajudando. Eu lembro, rapaz, que jornal, a gente fechava jornal, normalmente, a primeira é a última que fecha, né? A capa, a primeira página. Qual a manchete do dia? Isso descia para a oficina meia-noite, você quer? Meia-noite, então o jornal começava a ser rodado meia-noite. Parou do dia 7 horas da manhã, 6 e pouco, já está na rua. Está na rua. Então, a rigor, eu saí de casa às 6 horas da manhã para dar aula e chegava em casa meia-noite, você quer? Para dormir, porque no outro dia cedo eu tinha que estar professor, sabe? E eu editei suplemento de domingo, final de semana,
Fiz charge, fiz minhas crônicas. Até hoje tem gente que me cobra. Júnior, que diz que vou voltar para o jornal. Eu falo, não tem mais jornal não, moça. Hoje é tudo na internet. Tem internet, você quer saber. Realmente o fim do jornal escrito está muito perto. A internet está dominando muita coisa. As mídias, né, essas mídias sociais então. vão acabar com esse jornal impresso. Mas eu tenho saudade dos meus alunos e dos meus leitores, sabe? Que me paravam na música, mas aquele negócio de escrever, que tem bonito, não sei o quê. Era bom, né? Você trocar figurinha com... Se fosse naquele tempo, essa imagem que vocês estão vendo aqui, com certeza estaria na charge do jornal de amanhã. Certamente. Não tenha dúvida. Certamente. Agora, no meio disso tudo, teve uma pessoa que acabou botando esse 30 aí multiplicado por 3, no que a gente pode falar de canções, letras de músicas, e a gente bota finalmente Tino Gomes no meio da nossa conversa. Tino, sei que você está acompanhando aí, quero você aqui, ó, batendo um papo comigo. Não foge de mim, não. Não vai nem tocar, que nem Jorginho, não. Como é que foi essa parceria aí de tantos anos, vocês chegarem aí a praticamente 100 canções compostas? Isso nos anos 70. Tino tinha voltado para Montes Claros, porque o grupo Raízes, Charles Boa Vista, Ângela, até Joba também, uns mosclarenses foram para São Paulo com o grupo Raízes, fizeram muito sucesso. O grupo Raízes, muito sucesso. A primeira formação, muito sucesso em São Paulo. Mas por desgaste mesmo, conviver é muito difícil. Teve problema de convivência, eles voltaram. E Tino falou assim, vou passar um tempo em Montes Claros. Não conhecia Tino, não. Mas como a minha casa era um mini centro cultural, nessa época, que eu morava na Praça da Matriz, então os malucos de Montes Claros, todos os artistas, maluco quando eu falo, são os artistas de Montes Claros, antes de ir no centro cultural, passavam lá em casa, sabe o que é? Concentravam-se ali. Concentrava lá. Cléo, eu não sei como é que Cléo aguentava isso, sabe? Tinha gente tomando café, cadê Júnior, não sei o quê, cantando isso. E depois que ia para o Centro Cultural e voltava ao Centro Cultural. E nisso aí aparece Tino Gomes, sabe? Tino, não sei o quê. Nos apresentamos, muito em função também, uma coisa que eu tenho que falar, que Montes Claros, nos anos 70, ela foi premiada com uma geração fantástica, assim, de criadores. Assim, no jornalismo tinha Reginaldo Silva, tinha Luiz Carlos Novaes, no rádio tinha Eduardo Lima, não dá nem para numerar. E eu bati a bola com esse povo todo, sabe o que é? Muito funcionário de casa também, arroz de festa. Então, eu conhecia essa galera toda e, em função disso, aparece Tino Gomes, tocando, sabe o que é? Vamos fazer uma parceria um dia, vamos fazer uma parceria. E ele levou isso a sério, sabe? Um dia falou, pois é, bicho, precisamos compor, vamos compor, não sei o quê. E eu não tinha a mínima ideia disso, de compor. Eu falei, faz o seguinte, você grava a melodia no cassetezinho e passa para mim. Você quer? Eu ponho a letra. E eu vou tentar vestir sua melodia com palavras, ok? E essa coisa deu certo, sabe? Fizemos a primeira canção. Ficou até bom, não sei o quê. Pô. E fomos fazendo canção. E Tino, ele é muito insistente, sabe? Quando ele quer uma coisa... Ele bate em cima. Bate em cima e te vence pelo cansaço. E, que outra? Eu falei, Tino, tá, vou fazer semana que vem. Não, e ligava, já está pronto. Já está pronto. E me vence. E para eu ficar livre de Tino, eu fazia a letra, só que aí passava para ele. Aí o primeiro disco solo dele, que foi, acho que esqueci o nome, acho que é Anunciação. O primeiro disco solo dele, aquele LP, aquele bolachão antigo, 20 canções. Das 20 canções,
18 era da parceria. Da parceria de vocês dois. E os 3 álbuns seguintes que ele fez, também independente, assim, mais 20. Então, se for somar tudo, dá beirando 100, sabe? 100 canções. Até que essa parceria ela foi diminuindo, ele mudou para Belo Horizonte, sabe? Mas até hoje, de vez em quando, a nossa última parceria, já tem uns 5 anos mais ou menos, foi uma música brega, sabe? Ele falou assim, vamos fazer uma música brega? Vamos fazer uma música bem brega, porque o que está vendendo? Essas coisas bonitas que faz aí, que a gente fazia, você não vê, não. Você pega aí, olha a mídia, só tem porqueira, sabe? Aí nós fizemos uma música brega, sabe? De um cara assim, que é corneado, sabe? O cara tá revoltado, que tá amaldiçoando a mulher, sabe? Perdão é Deus quem dá. Vai te matar. Essa foi a nossa última canção. Mas nesse trabalho nosso, que eu acho muito bacana, nós temos muita coisa de MPB muito boa. Temos valsa, fizemos até valsa, reggae. Mas vamos destacar 2. Tem 2 que fizeram sucesso, muito sucesso, em Belo Horizonte e aqui na nossa cidade, região. Sideral e o segundo hino de Montes Claros, Montes Clareou, que é essa dessa parceria. E que está no primeiro disco solo de Tino Gomes. Eu lembro que quando Tino foi... Ô, Júnior, nós vamos agora, o Terno São Benedito, que era a banda. O Terno São Benedito, não sei o quê, nós vamos no Belo Horizonte, eu fui também. Lá para Bemol, nós vamos gravar, não sei o quê. Tem essa aqui, tem Sideral, tem fulano, tem Montes Clareou. Eu falei, ô Tino, não bota essa Montes Clareou não, esse trem é muito feio, só. Olha pra você ver como é que são as coisas. Falei, mas essa tá destoando. São 20 canções bonitas. Agora você bota esse Montes Clareou. Vai quebrar o ritmo. Vai quebrar a qualidade da coisa. Olha pra você ver como é que é a coisa. Foi em Belo Horizonte, tal coisa, gravou. Estrondou. Quando saiu esse trem que o povo Montes Clareou escutou Montes Clareou, o povo explodiu. Sucesso. Apaixonou por Montes Clareou, isso aqui tudo quanto é show. E a cidade adotou isso mesmo, sabe? Sim, é quase um segundo hino, oficial. Eu falo, ô Tino, hoje eu falo, ele tinha 23 anos quando ele fez Montes Clareou e eu tinha 29, 28. Eu falo assim, Tino, de vez em quando me convidam, eu saio da toca também, assim, pressionado. Não, você tem que ir, nessas escolas, você quer? Época de agosto, festival folclórico, você tem que ir lá, você foi convidado, a direção da escola. Aí eu vou. O autor de Montes Clareou, um dos autores de Montes Clareou, tal e coisa. Rapaz, quando as professoras lá com os alunos, para fazer a apresentação folclórica, sai aqueles menininhos, tudo assim de 6, 7 anos, 8, tudo vestido de catopê, sabe? E cantando Montes Clareou, sabe? Na ponta da língua. Moça, aquilo emociona, você fala assim, gente, eu que escrevi esse trem. E quase mandei não gravar. Quase mandei. E eu falo assim, eu falo com o Tino, nós estamos na história de Montes Clareou, sabe por quê? Porque tem menino de 6 anos cantando Montes Clareou. Esse menino, ele vai morrer, talvez, com 80 anos. 80, 90 anos. Sempre se lembrando dessa música. Incorporou, isso aqui tanto que hoje nós falamos assim, Montes Clareou não pertence a Tino Gomes de Georgino, não. É domínio público. Não tem negócio de domínio público? Sim. Tem música que é domínio público. Não tem autor. Eu falo, Tino, Montes Clareou hoje é domínio público, isso aqui é? Literalmente. Não é de Georgino. Sua dele. Não. A cidade adotou pronto, isso aqui é. Pouco importa quem escreveu, quem compôs. Pessoal,
infelizmente, o tempo, dá pra gente fazer 2 programas, dá pra perceber, o tempo tá acabando. Eu vou resumir nesse minutinho final nosso aqui, que esse escritor espetacular teve o seu livro de poesia, Bola pra Frente, Futebol Clube, usado no vestibular da Unimontes, mas aí eu vou encerrar aqui por curiosidade. Tem mais coisa sua no prelo aí, como dizia antigamente, para sair outros livros, alguma coisa que agora, depois desses 7 anos que você se aposentou, você se concentrou no seu trabalho e acho que tem coisa nova saindo aí. Dedicação exclusiva. Eu tenho engavetado, seguramente pode ser mais, mas 3 livros de crônica eu tenho, prontos. Porque são as crônicas que eu recolhi nesses 30 anos que eu participei da imprensa de Montes Claros. Eu tenho todas lá em casa. Então é só juntar, selecionar algumas delas, que tem 3 livros prontos de crônica. Tenho um romance que eu escrevi, que um dia minha mulher é doida que eu publique logo, mas eu Cléo, aperta ele, Cléo. Eu falo, eu tenho que reescrever algumas coisas. Chama La Luna Assombrada, é escrito em portunhol. E esse ano ainda, eu vou, talvez no meio do ano, vou lançar meu 2º livro de poemas, que vai chamar Duelo ao Pôr do Sol. Bonito. É um título sugestivo, Sugestivo. né? Eu já velho, né? Duelando ao pôr do sol da vida, comigo mesmo. Bang bang italiana, dos bons. Quem vai morrer no final, não sei. Ninguém sabe. Mas o livro vai chamar Duelo ao Pôr do Sol. Eu tenho que, antes de acabar, eu tenho que falar uma coisa. Tudo isso que eu fiz, em termos culturais, em termos de arte, eu devo muito à minha mulher, a Cléo. Ela que segurou essa onda toda, assim, desse marido meio Constantino, que até hoje não sabe, que não sabe o que é, preguiçoso, que eu falo que eu sou o sangue baiano de meu pai, eu herdei todo, sabe? Então eu sou meio Dorival Caymmi, preguiçoso, eu não resisto a uma rede. Tem que fazer, deixa para amanhã, Então, quem sempre me colocou para frente, que sempre me motivou e que sempre me incentivou muito, entre Constantino também, que foi o outro que me ferroava para eu andar, aí à frente. Seguramente minha mulher, Cléo. Cléo, namastê, obrigado para todos nós ter colocado esse homem para frente, viu? Realmente, filhos, todos agora netos, tudo aí, com certeza são incentivos para continuar, né? E lá em casa, e você conhece Cléo? Cléo é uma matriarca, sabe? Ela põe todo mundo debaixo da asa. Ela que comanda tudo, comanda, inclusive a mim, ela que sabe. Eu não sei quanto que eu ganho na universidade, porque a conta é conjunta. Então, ela que comanda. Ela que paga, ela manda prender, manda soltar. Então, eu fico por conta mesmo só de criar, sabe? E hoje em dia, com meus filhos, né? 4 filhos, com meus netos, que também são incentivos, né? Sempre ativo, sempre amigo. E todos, de uma certa maneira, me puxaram nessa coisa de criação, sabe? Gino, você conhece? Poeta bom. Gabriela, que médica, agora se revelando uma grande escritora, você quer? Puxa, o pai. Eu estou falando que ela é Marta Medeiros. Eu não sabia que você é Marta Medeiros, você quer? O Caçula desenha muito bem também. Então, eu acho assim que o legado que a gente deixa é esse, né? De olhar para trás e ver que tem gente que vai continuar a sua trajetória, né? Eu acho muito bacana. E você em casa que acompanhou a gente nesse bate-papo incrível, grava isso aí, guarda. É um legado que acho que poucas pessoas tiveram essa oportunidade que eu estou tendo hoje de conhecer mais a fundo essa pessoa excepcional que está aqui ao meu lado, que é Georgino Júnior.
um marco aí para Montes Claros. Jorginho, muito obrigado pela sua presença, por ter desentocado e vir aqui bater esse papo comigo. Eu que agradeço o desentocamento. Grande prazer. Obrigado por você ter acompanhado esse nosso bate-papo. E quinta-feira que vem, a gente está de volta. Até lá!